Se eu compartilhar na tela inteira, ela vai aparecer agora. Foi. Bom, aí eu não sei se agora vocês estão visualizando bem aí, então. Sim. Tá todo mundo visualizando. Pronto, por enquanto que eu não tenho esse material disponível, né, como eu fiz a montagem do arquivo todo em PowerPoint, mas vamos lá. Nessa tela inicial, estou me apresentando, né, como eu havia falado anteriormente. Eu sou técnico em mecânica e técnico em edificações. Recentemente, eu concluí a especialização técnica em ciência dos materiais pelo Instituto de Pesquisa Tecnológica. Eu tenho também uma qualificação em supervisão industrial pelo Senai. Eu também estou na graduação, né, em engenharia mecânica. Estou aí perto de concluir a formação. E como eu havia dito também, eu atuo há 4 anos, né, como operador de equipamento de grande porte. Anteriormente, eu trabalhei como auxiliar de topografia, né, em escritório e em campo, né, fazendo levantamento topográfico. Eu vou dar uma executada nesse vídeo, à medida que vai aparecendo alguma coisa, eu vou complementando. Vou ver se vocês veem se o áudio tá bom aí também para ouvir. Eu vou dar play aqui para executar o vídeo. Tudo bem com vocês? Vim aqui a convite do saudoso Lucas Evaristo, gravar uma sequência de aulas a respeito da socadora de via e apresentar num todo todas as informações pertinentes ao equipamento de via, sua função, dentre muitas outras informações. Eu vou começar me apresentando um pouco. Eu me chamo Samuel Feitosa Cordeiro, eu sou técnico em mecânica e edificações, possuo especialização técnica em supervisão industrial e, mais recentemente, em ciência dos materiais pelo IPTEC. Sou acadêmico do curso de engenharia mecânica e atuo há 4 anos como operador de equipamento de grande porte, né? Operador de socadora de via, operador mantenedor, né? Nesse curso, né, nesse treinamento, curso, a gente vai abordar alguns tópicos, né? Uma introdução à socadora de via, né, a rotinas do operador, o dia a dia da operação no equipamento, operação segura na via, né, com o equipamento, com a socadora, o trabalho da socadora na prática. Vou apresentar alguns vídeos, algumas execuções de socaria, né, noções de manutenção simples, né, todo equipamento ele precisa de uma manutenção, tanto você como operador tem que entender um pouco disso. Ô Lucas, só para atrapalhar um pouco aqui, eu consegui os arquivos em PowerPoint aqui. Eu acho melhor apresentar os PowerPoints, porque daí o vídeo ele é muito extenso. Aí fica até melhor pelo PowerPoint. Vai ficar bacana, pode compartilhar. Eu vou fechar essa videoaula aqui. Melhor por PowerPoint, senão perde o porquê da aula ao vivo. Né? Positivo, fica muito extenso. Eu vou parar de compartilhar aqui. Fica bem mais tranquilo agora. Que aí dá para resumir todas as aulas que foram gravadas e fica bem mais de boa. Pois vamos lá. Eu estava com essa aula de apresentação. Deixa eu botar ela novamente aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela agora perfeitamente, não estão? Vamos ver se está abrindo o slide agora, né?
Isso, aí ficou em tela cheia, ficou bom. Bom, aquela tela era a tela de apresentação, né? Vamos começar mesmo aqui a parte da aula mesmo, né? É a introdução à socadora de via férrea, é um treinamento básico sobre operação e importância, né, dos equipamentos da manutenção de via permanente. A socadora de via, propriamente dita, é a máquina qual eu trabalho, né? É a máquina que eu posso falar a respeito, né? Então, eu posso ter um pouco de prioridade para falar a respeito dela. E vai ser só sobre elas que a gente vai abordar aqui um pouco, e a gente vai fazer até uns comparativos, né, a respeito de outras máquinas de via e máquinas também que auxiliam no dia a dia, né, junto com a socadora de via. O objetivo, né, a gente vai apresentar a função da socadora de via, destacar sua importância na manutenção ferroviária, socadora e outras máquinas de via, e reforçar as boas práticas de segurança e operação, né? Esse é o objetivo meio que geral dessa máquina específica, né? Aí a gente tem um contexto, né, aqui, a gente vai apresentar aqui, eu vou apresentar mais na frente algumas imagens, fotos, né, no momento aqui, como é uma introdução, tem mais aquele contexto histórico, né, que é a manutenção de via férrea é essencial para a segurança, né, da circulação de trens de passageiro, trens de carga, né. Essa manutenção, ela é essencial, né, para a durabilidade da infraestrutura, né, além de reduzir os custos de reparo emergencial também, né. A via férrea, ela sofre desgastes, né, pelo uso e condições climáticas, tanto os intemperismos, né, como também a alta circulação e fluxo, né, de trens, né, de material rodante, né. A via também ela sofre esse desgaste, né, com a alta circulação de trens e também as condições climáticas, né, chuva, dentre outros fatores. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar perfeitamente, mas quanto ao intemperismo, né, a gente tem a questão da contaminação do lastro, né, quando a nossa infra, né, que é a parte que fica, a parte inferior, né, como já o nome é infra, né, é a parte inferior ao lastro, né, quando essa infra, ela já tem algum desgaste, né, por ações mecânicas, né, ao passar do tempo, essa infra ela sofre esse desgaste, né? Ela começa a ter um efeito de basicamente capilaridade, né? A minha infra ela começa a subir e contaminar com o lastro, né? Aí a gente chama aqui no nosso linguajar o lastro laqueado, né? Quando ele mistura essa infra com a super, que é a camada de brita, ela cria tipo um aspecto de concreto, né? Ela fica com a contaminação, isso dificulta na socalha de via, né? Isso é um problema um pouco sério. Tem a questão do crescimento de vegetação também na via, né? Eu não sei se já observaram isso, né? Existem pequenos vazamentos, né, em vagões, alguns vagões que carregam vegetais, né, milho, soja, alguma coisa do tipo. Tem um crescimento de vegetação devido a essas sementes e também tem um crescimento de vegetação oriundo mesmo da região, né, da vegetação que predomina na região, capins, né, esse tipo de vegetação mais comum. E tem aí os desgastes, né, de trilhos devido a diversas vias, né, que já são mais comuns da gente observar diariamente, é o desgaste do trilho, né, o trilho com o contato roda-trilho, né, existe esse desgaste do material, principalmente do trilho, e claro, do material rodante também, né, do trem, das locomotivas, e os defeitos de via, né, que quando não existe aquela manutenção predominante, eu não sei se vocês conseguem ver, existem vários defeitos na via, né, de nivelamento e de alinhamento. Esses defeitos são os defeitos que a máquina socadora de via, né, ela está ali para resolver, para tirar esse tipo de defeito.
O que é uma socadora de via férrea, né? Como eu havia falado anteriormente, né? É um equipamento essencial para a manutenção de via, né? Ela é um equipamento de manutenção ferroviária. A função principal dessa máquina, né? Ela é responsável pela compactação, né? Que é a soca do lastro sobre os dormentes. Ela faz essa socaria, né? Justamente para adensar esse aglomerado, né? De brita, pedra, né? Fazendo a compactação abaixo dos dormentes, né? E junto isso, ela faz a função tanto de nivelar a via como de alinhar a via, né? E o objetivo é restabelecer a geometria e estabilidade da via. Aí os componentes principais das máquinas, daqui a pouco a gente vai ter uma imagem aí do slide. Ela é uma estrutura metálica robusta, ela é um equipamento de linha amarela, né? De grande porte. A abreviação para esse tipo de equipamento que o pessoal utiliza é de EGP, né, que é equipamento de grande porte. Ela possui martelos vibratórios, né, que são as bancas de socaria, né? Ela é um sistema hidráulico de acionamento, ela possui um painel de controle, né, manual e em outras partes automatizado, e dispositivo de segurança, né, e de emergência, né? Existem aquelas botoeiras, né? Todo o acionamento elétrico para desativar a máquina em questão de alguma coisa ou infortúnio, né? Vocês estão conseguindo visualizar a imagem aí de boa? Conseguindo ver aí, né, É, Lucas? tenta clicar em ocultar, cara, só para tirar essa faixa. Boa, 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 boa. Ih, mas pior que tira tudo, né? Ah, não, ficou bom, ficou bom. Mas tá boa, Samuel, tá boa. Boa. Pessoal, essa é uma máquina, certo? Existem várias máquinas, várias mesmo. Eu comecei particularmente a trabalhar numa máquina igual a essa daí, da imagem. Ela é uma 0816 split head. Essas nomenclaturas no passado do tempo, as pessoas vão colocar depois eu entender, né? 08 é o modelo, 16 é a quantidade de ferramentas de soca que tem na banca de socaria, né? Aí aqui a gente vai tendo todas essas nomenclaturas indicando o que é cada componente dessa máquina, né? Especificamente. Ela trabalha num sentido, certo? Ela tem um sentido para trabalhar. Já ouvi falar de outros colegas que, em alguns casos, ela trabalha no sentido reverso, né, que é de frente para trás, né, ao contrário, mas a gente aqui eu sempre trabalhei no sentido de trabalho único, né, que é para frente, né, que até aqui está especificado sentido de trabalho, certo? Ela possui duas cabines, certo? Ela tem uma cabine aqui frontal, né, com um computador de ajuste automático. Esse computador é tipo um computador de bordo, mas não necessariamente um computador de bordo. Ele é um computador responsável pela elaboração, né, de dados, né? Ou seja, a gente trabalha ali em conjunto com topografia, né? Topografia pega lá o levantamento da linha férrea, questão de nivelamento, questão de alinhamento. Eles passam esses dados para a gente preenche algumas planilhas no computador, tipo, ela tem um sistema operacional Windows XP, ela tem um programa que é o programa específico da Placer, né? Nesse caso aqui, essa máquina é uma máquina da Placer, não sei se vocês já ouviram falar, e a Placer, ela tem um sistema de medição, e esse computador, ele auxilia, né, o operador na montagem dessas planilhas no computador para executar o serviço de correção geométrica. Ela também tem um sistema de medição próprio da máquina, né, onde eu faço o scanner da via, eu faço por assim dizer, um scanner da via mesmo, ela vai me gerar um gráfico, e nesse gráfico, quando a gente interpreta ele, ela vai dizendo todos os defeitos que a via apresenta, com relação ao nivelamento, com relação ao alinhamento. A gente faz a compensação desses dados no equipamento,
e executa a atividade de correção geométrica. Pois bem, essa máquina, como qualquer outra máquina, né, da classe, ou seja lá, similar, ela possui sistema de medição de 3 carros, que é 3 pontos, como é chamado. Ela tem um carrinho frontal aqui, certo? Esse carrinho ele é responsável basicamente pela coleta dos dados da via. Ela tem um carrinho central, que é o carrinho B, que a nomenclatura deles é ABC. Esse carrinho ele é responsável por comutar os dados que vêm do carrinho A para executar o serviço, né, de alinhamento, nivelamento. E eu tenho o carrinho de eixo de medição traseiro, que é o carrinho C, que é o carrinho que vai me dar o resultado que a via está ficando, na teoria, certo? A gente aqui tem a cabine de trabalho, que a gente chama também de cabine de operação, né? É onde o operador está executando o serviço de focaria de via, certo? É nessa parte que o operador se responsabiliza por executar os serviços de socaria, né? Os dados que eu estou aqui apresentando, estou puxando aqui da cabine frontal, vai fazer a execução da correção da via. Aí aqui vai apresentando outros componentes, né? A máquina é sistema diesel, né? Motor de 4 tempos e tudo mais, motor de tração. Essa máquina, ela funciona com sistema de cordas, né? Ela tem algumas cordas de cabo de aço mesmo, né? O sistema dela é em corda. Outras máquinas funcionam em sistema a laser, né? Aqui a gente tem o dispositivo, né? O eixo, dispositivo de levantamento e puxamento, né? Vai ter um vídeo mais à frente e vai ficar bem mais fácil de entender, que é a parte que eu estou levantando a via e estou alinhando. É nessa parte aqui do equipamento que é responsável por isso. Banca de socaria, né, como eu havia falado, essa é a parte que faz a compactação do lastro na via. E, na teoria, esse é um dos modelos de máquinas que existem disponível no mercado. Existem vários outros modelos de máquina, um pouco maiores, né, com várias bancas de socaria também, equipamentos mais modernos, né, já com sistema de computador de bordo e tudo mais. Bom, as principais partes e controles operacionais, né, na visão geral do ambiente interno, operacional de comando dos equipamentos que o operador utiliza no dia a dia. Ou seja, eu vou mostrar aqui alguns aspectos internos mesmo do equipamento, né, no que diz respeito à questão de preparação do equipamento, né, para trabalho na via. Bom, como naquela imagem anterior, essa é a parte interna daquela máquina, certo? Essa é a cabine frontal e essa é a cabine de operação. Como eu havia falado, a cabine frontal, essa imagem está um pouco distorcida, mas é uma imagem muito rara de encontrar, então, infelizmente, ela está meio assim distorcida. Aqui a gente tem a cabine frontal, certo? Essa é a parte do computador, como eu havia falado, né? O sistema operacional desse computador é o Windows XP, certo? É bem fácil todo mundo aqui já deve ter mexido no Windows XP lá uns anos atrás. E ela tem um programa, né, que é o programa específico do equipamento para fazer a montagem de planilhas, né, de acordo com dados topográficos. E é aí que a gente faz o cérebro da máquina, por assim dizer, né? É a parte mais importante também, né? Tem muita responsabilidade, porque qualquer erro de valores ou de qualquer tipo de coisa, a pessoa que está aqui atrás pisando no pedal, né? Que aqui existe um pedal que a gente utiliza para fazer a socaria, né? O ataque da via. Qualquer valor que estiver errado e o operador da cabine de operação executar a socaria de via, vai deixar defeito na via. Aqui é uma cabine de bastante responsabilidade. Deve-se ter por assim dizer, muito controle emocional, né? Questão de você estar preparado fisicamente e mentalmente
para trabalhar com dados, com números e com paciência, certo? Essa é a cabine frontal. Aqui a gente tem alguns potenciômetros, né? Alguns aspectos são que a gente vê ali no dia a dia da socaria de via. E a cabine de operação. Todo mundo se assusta com essa quantidade exorbitante de botões, né? De potenciômetros. Eu me assustei muito no começo, não vou mentir, mas é uma coisa que você no dia a dia ali vai pegando devagarzinho, né? Vai observando outros colegas que já têm mais experiência e vai perguntando, vai observando, vai entendendo, isso aqui serve para alguma coisa, isso aqui serve para isso, serve para aquilo, tudo mais. São vários botões, todo mundo se assusta, eu já me assustei, mas com o tempo você vai pegando, né, o manejo, vai entendendo como é o funcionamento de desmobilização do equipamento, que é responsável o operador dessa cabine por fazer a desmobilização dos equipamentos, ou seja, é descer os 3 carrinhos A, B e C, é descer o grupo de via, é desmobilizar a banca de socaria para efetuar a correção geométrica. Bom, aqui tem um vídeo, esses vídeos aqui vocês conseguem no site da Place, certo? Para baixar, para ver ou para qualquer outra coisa do tipo. E aqui ele vai fazer uma vista, basicamente, das partes mais importantes do equipamento, certo? Eu vou dar play aqui para vocês darem uma olhada para ver como é que funciona, né? Essa parte de execução de socaria de via. Bom, aí vocês viram, né, as partes aqui que eu apresentei lá naquela... Essa aqui é a banca de socaria, certo? Vocês perceberam aí o que ela fez, né? A função dela foi compactar o lastro. A função dessa parte aqui é o grupo de via, né? Que é responsável por levantar a via e por alinhar a via, certo? O que é que faz esse grupo levantar e alinhar? Justamente a cabine frontal. Quando eu coloco os meus dados, né, lá de levantamento, os meus dados de alinhamento, aqueles valores eles são comutados para essa parte aqui do grupo executar, para levantar a via e para alinhar a via. Eu coloco lá uns valores de, por exemplo, a gente trabalha com décimo de milímetro, 30 milímetros, que é 3 centímetros, né, no caso, levantando a via e por aí vai. Alinhando também para o lado esquerdo, lado direito, até deixar ela, a linha férrea no eixo. Bom, os tipos de socadores, né? Existem diversos tipos, né? Existem as manuais portáteis, né? Que são utilizadas em serviços menores. Eu vou mostrar algumas imagens aí para vocês. As automotrizes acopladas a locomotivas ou veículos ferroviários, essas também são... Eu nunca vi histórico por aqui no Brasil, mas vendo em vídeos eu já vi em outras regiões fora do Brasil. As semiautomáticas, intermediárias com parte manual e parte mecanizada. Bom, as socadoras manuais, elas são essas socadoras em que um operador, 2, 3, 4 operadores, né, eles fazem a socaria manual, é como se fosse uma britadeira, por assim dizer, mas ela tem ali uma patola que faz a vibração do lastro, né? Aí, nesse caso aqui, da primeira imagem, são 4 operadores para executar essa socaria manual, certo? As convencionais, né? Isso aqui é outro modelo de máquina, né? Da mesma empresa lá, do vídeo anterior. Ela tem 2 par de bancas, né? Aqui, ela tem 2 par de bancas, 2x, né? 2 par de bancas. Ela tem 3 também, 3 pares de banca. Aí vai de cada modelo, elas variam muito, né?
que é a socadora mecanizada convencional. Esse aqui é o módulo de socadora, né? O módulo de socaria. Esse módulo, ele geralmente ele é acoplado numa retroescavadeira ou qualquer outro material hidráulico, qualquer outro equipamento hidráulico, né? Ele é ligado com as suas mangueiras hidráulicas e tal. Eu acho que deve ter, né, um sistema que facilite também isso, né? Claro. E aqui é o grupo autoportante, né? Aqui no caso aqui já é um equipamento já meio que montado, né? Ele já é um equipamento gradeado aqui e ele faz essa socaria em conjunto como se fosse um equipamento mesmo de socaria, né? Aí aqui tem 2 operadores, aqui já é diferente, aqui ela já ataca mesmo, sem levantar, sem nada, é só para fazer pequenos serviços de correção, né? No caso de substituição de dormente, né? No caso de só coisas simples mesmo, sem necessidade do equipamento de grande porte, para fazer a socaria de via mesmo. Bom, existe a diferença entre a socadora e outras máquinas de via, né? Tem um pequeno texto aqui, que ela desempenha um papel fundamental na correção geométrica, né? Nivelamento e alinhamento. A sua função é de extrema importância para a conservação de via. Ela atua somente para atacar o lastro, corrigir defeitos, né, existentes e corrigindo-os, o que difere de outros equipamentos de via existentes, né? Existem diversos equipamentos mecanizados de via que contribuem no contexto geral, né, para a manutenção geral da via permanente, com funções diversificadas para cada tipo de situação. Vai ter algumas imagens aqui, né, por exemplo, a reguladora de lastro, ela é um equipamento bastante importante, certo? Ela faz par com a socadora de via, justamente para regularizar o lastro. Quando a socadora de via está fazendo o seu ataque ali, fazendo a correção geométrica, ela meio que desregulariza o lastro, né? Ela não deforma, ela desregulariza um pouco. E a reguladora, ela trabalha em conjunto com a socadora justamente para regularizar esse lastro. Ela faz a alocação de volta do lastro, ela faz um encaixe da brita, ela varre também, aqui atrás ela tem tipo uma vassoura extensa de cabo de borracha ou cabo de aço, e essa vassoura ela é responsável por fazer basicamente ali uma limpeza da casa, né? Ela vai deixar organizada a brita, vai deixar ali bem conservadinho, né? Existe o equipamento DGS, nunca trabalhei nesse equipamento, conheço colegas que já trabalharam, né? Ele é responsável basicamente ali por fazer uma regularização da via, né? Questão de nivelamento, né? Questão do alinhamento, ela deixa a linha bem mais precisa, né? A renovadora e desguarnecedora de via também, que é uma das máquinas bem de extrema importância na ferrovia, né? Para a questão de renovação de via e desguarnecimento de via, essas máquinas são importantes. As máquinas de desguarnecimento, elas removem os dormentes velhos, o lastro velho, o trilho velho, e a máquina de renovação vem fazendo a renovação da via, vem colocando a dormentação nova, vem colocando o lastro novo e o trilho novo, e daí vem a equipe de socaria para fazer a correção geométrica ali e deixar a via propriamente entregue. E tem a esmerilhadora de trilho, né? A esmerilhadora aí é também muito importante, né, na via. Ela faz ali a correção, tira os defeitos de trilho, né, que existe um desgaste do trilho, né, e o atrito também. Às vezes o trem ou qualquer equipamento rodante ele perde atrito, e a esmerilhadora ela bem que volta a dar esse atrito ou tirar uns defeitos também do trilho, né. São equipamentos aí, devem existir outros equipamentos, eu desconheço, pode sim ter, eu não faço ideia, mas esses são um dos equipamentos aí da via que são, para mim, importantes, né? São utilizados aí no dia a dia aí da operação no Brasil e dentre outros países aí afora. Os equipamentos no mercado, né? Como a gente havia falado, existem vários modelos e várias outras empresas aí. Existe a Rasco, né?
as socadoras Rasco, elas também, nesse caso, esse equipamento ele só tem uma cabine, o operador da cabine ele é responsável por, teoricamente, tudo, colocar os dados, fazer a execução da socaria e por aí vai. Ele também funciona com carrinhos de 3 ou 4 pontos, né, A, B, C e D. As socadoras Placer, né, a 092X, aqui como apareceu lá atrás. Existem vários modelos de socadora da Placer, né, suas nomenclaturas vão diferenciando, né. Cada máquina ela tem uma função específica também, né, ela tem máquinas que fazem socadora de via, socadora de AMV, cada máquina ela tem uma especificidade. E tem as socadoras também da Matiza, né, que é outra empresa aí no mercado, né. Atualmente eu trabalho numa máquina dessas, aqui na malha de São Paulo, aqui, e devem existir outras marcas, mas eu não conheço, essas são as que eu conheço, né, principalmente, essas três aí. Só trabalhei nas máquinas da Plaça e Matiza, nunca trabalhei no Arrasco, né? Mas são máquinas aí que estão disponíveis no mercado e estão aí trabalhando no Brasil. Bom, aqui a gente conclui essa primeira aula. Eu vou abrir aqui a segunda, né, para a gente dar continuidade. O Lucas, se alguém tiver alguma dúvida também, quiser perguntar alguma coisa, eu posso responder com o que eu puder conhecer aí, que eu puder ajudar também, né? Samuel, bacana demais. Acho que você tem mais alguma coisa para apresentar? Caso não, pode tirar a apresentação, por favor. Eu tenho mais algumas aulas aqui, né, que é a rotina do operador, operação da via, trabalho da socadora na prática, manutenção simples, né, coisas que é da operação mesmo, né. Se quiser, Essa aula 3 eu acho bacana, viu? Operação Segura na Via. eu vou abrir ela aqui. Se puder explanar bem rapidinho, porque o nosso tempo já está apertado. Boa. E aí, pessoal, se tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone, mandar aqui no chat por texto, fica à vontade, viu? Tô de olho aqui, tá? Bom, essa aula 3 aqui é a operação segura na via, né, que é o processo de entrada na via de circulação. Para o equipamento trabalhar na via, a gente geralmente precisa de autorização, né, do CCO, que é o Centro de Controle e Operação, né? Justamente como eu havia falado, né, como alinhar a máquina na via com o CCO, as regras básicas de comunicação da equipe via CCO, cuidado com passagens em níveis, né, que a gente vê muito acidente com relação à passagem de nível, túneis e áreas de risco, e exemplos de incidentes e QAs, né, que são os quase acidentes. Como alinhar o equipamento na via, né? Geralmente, quando a gente fala em entrada de equipamento na via, a gente entra em contato com o Centro de Controle Operacional. Existem esses procedimentos, né, que a gente tem que fazer todo dia, né? Tanto o maquinista de um trem, como um operador de socadora, ou seja lá, auto de linha e por aí vai, né? A solicitação de liberação ao CCO, né? O operador ou o supervisor deve solicitar via rádio, telefone ou autotrack, né? Que o autotrack é um equipamento GPS que as máquinas possuem dentro do equipamento, né? A entrada do equipamento no trecho da via, né? Informar o tipo de equipamento, se é socadora, perfiladora, ou uma reta escavadeira, ou locomotiva e por aí vai, né? O KM de entrada inicial, o ponto de saída previsto, né? O KM final, e o tempo estimado de operação. Tudo isso a gente formaliza via CCO, né? Por exemplo, a máquina se encontra aqui desviada numa linha tal, a gente está com programação para trabalhar no KM inicial, KM tal, e o ponto de saída previsto é no KM tal também, KM 200, eu vou iniciar meu KM no 198 e vou terminar no KM 200, por exemplo, 2 KM de serviço. E aí a gente dá o tempo estimado de operação para fazer a execução do serviço. Aqui existem algumas fotos, né, que são reais, casos reais, quando a gente pede autorização para entrar na via, né, que é a famosa macro 1, não sei se vocês conhecem, as macros destinadas a autorizar o equipamento a circular em via, né? A gente pede a macro para entrar na via, quando o CCO dá retorno, ele diz que está autorizado o trem entrar na via, né, de circulação,
e daí a gente parte para o KM de serviço. Quando a gente entra no KM de serviço, a gente executa, dá o tempo previsto de trabalho e faz a execução de serviço. Finalizou, entra em contato novamente com o CCO para desviar o equipamento na linha de desvio, né? Anteriormente a isso, o CCO geralmente verifica, né, se a via está livre, né, de trens ou outros equipamentos. Claro que você não vai entrar na via e vai querer fazer o serviço. Geralmente o CCO vai verificar se não tem trens circulando, né, na via, se existe um intervalo de espaço ali para trabalhar. Ela confirma a programação de tráfego para ver se não tem conflito, né, para ver se ali nesse intervalo de um trem que está vindo lá de Santos, por exemplo, sentido Limeira, por exemplo, se esse trem vai ter licença até Araraquara, por exemplo. O CCO ele emite autorização formal de entrada, normalmente registrada em sistema e confirmada por rádio. No nosso caso, ele confirma por GPS mesmo. As regras básicas de comunicação de equipe via CCO. A comunicação entre equipe de via e CCO precisa ser clara, certo? Padronizada e objetiva. Você não pode se estender muito quando você entra em contato via CCO via rádio, porque qualquer falha pode gerar risco de acidente ou atraso na circulação de trens. Geralmente você faz a identificação inicial, né, no início de chamada, você diz que é a equipe de manutenção no KM tal, chamando CCO, uso de frases curtas e objetivas, né, nada de conversas paralelas ou gírias, né. Geralmente você tem que usar frases claras, né, e padronizadas, né, tipo, solicito liberação de via, você entra com o rádio para o CCO, CCO solicita liberação de via, confirma saída do equipamento no KM tal, por exemplo, né. Você tem que usar a confirmação por repetição, que é o readback, né? Toda instrução do CCO deve ser repetida pela equipe, né? Para confirmar que foi entendida, né? No exemplo aqui, o CCO entra dizendo equipamento autorizado até o KM80. Aí a equipe deve confirmar repetindo a mesma frase citada com confirmação, né? Confirmo autorizado até o KM80. Isso é bom até para memorização, né? Para a questão de não ter ruído de informação. E não falar simultaneamente. Aguardar qualquer outra pessoa, né, terminar para responder, porque evita sobreposição e perda de informação, né? Quando você está ali na via, né, por exemplo, você tem que relatar qualquer anormalidade imediatamente, né? Falha mecânica, por exemplo, às vezes o equipamento, a socadora de via, ela apresenta algumas avarias, e se essa avaria demorar muito, vai congestionar a via, aí você tem que entrar em contato com o CCO, informar a hora que aconteceu, equipamento parado em qual KM, por falha hidráulica, por exemplo, como está escrito aqui. Tudo isso a gente deve informar, porque isso atrapalha na circulação de trens, né, que estão carregados ali para portos, ou trens vazios que estão vindo para carregar. Comunicações obrigatórias, né, a equipe deve sempre comunicar entrada na via com o KM de início, saída da via com o KM final, movimentações de trecho em trecho, se for longa, né, você tem que sempre informar, e fim de atividade, né, manutenção. Tudo isso deve ser informado. Tudo isso é informado via GPS ou via rádio, por aí vai, depende das empresas também. Uso de linguagem padrão de segurança, alguns termos usuais, que são a solicitação de liberação, que é pedir para autorizar a autorização de entrada na via, via ocupada, né, você tem que informar que há equipamentos e trabalhadores na via, ocupar num trecho ali para fazer serviço. Você tem que informar quando sai do equipamento, ou quando sai da via que a via está livre, né, informar que o trecho foi desocupado, assim o CCO vai ficar ciente que o equipamento desocupou a via e vai dar liberdade para a circulação de outros trens, ou qualquer que seja o equipamento. E negativo, o confirmo, né, geralmente você tem que usar essas palavras, confirmo, e negativo, que é sinal que você entendeu, e que é sinal que usado para recusar ou corrigir informação incorreta, né? Geralmente, quando você entra em contato com o rádio e dá falhas, você fala negativo, se eu não entendi, ou confirmo, sinal que entendeu alguma instrução. Cuidados com passagens em nível
túneis e áreas de risco, né? Geralmente vocês veem aí com frequência em jornais, mais recentemente em Tirapina aconteceu um incidente, né, com abaroamento de uma locomotiva com um carro, né? Passagens em nível, túneis e áreas de risco são pontos críticos da ferrovia e exigem a atenção redobrada do operador e da equipe da via, né? Cuidados em passagens em nível, né? Isso aí serve até para a gente no nosso dia a dia também, né? Depois que a gente sai do expediente de trabalho, que a gente está ali no nosso carro, vai cruzar com a via férrea, isso serve de exemplo até para nós, né? Para a gente respeitar isso, né? Parar antes da faixa, respeitar os sinais, né? E por aí vai. Que é reduzir a velocidade do equipamento antes de chegar. Isso aqui já é no equipamento, certo? Quando a gente está deslocando com o equipamento. Que é reduzir a velocidade, né, dos equipamentos antes de chegar na passagem de nível, sinalizar a presença de equipamento, né, a gente utiliza o uso da buzina, né, se for o caso, bandeiras também, olhar para ambos os lados e verificar tráfego de veículos, né, pedestres, é aí que você tem que ter um pouco mais de cuidado, se for em centros urbanos, né, você tem que diminuir mais a velocidade do equipamento, utilizar o uso da buzina, utilizar o sino também, se for o caso. Comunicar o CCO quando necessário, principalmente em áreas de tráfego intenso, como eu falei, né? Se for em grandes centros urbanos, você tem que comunicar via CCO, porque o CCO ele está acompanhando o equipamento de circulação via GPS. Ele sabe a velocidade média do equipamento, ele sabe tudo. Ou seja, se acontecer algum incidente, um acidente, você pode até ficar resguardado por estar respeitando, né, as normas do ROF ou do RO da empresa com questão de velocidades, né? Isso resguarda o operador, o maquinista, ou seja quem for. Nunca parar sobre a passagem de nível, né? Nunca parar sobre a passagem, atravessar de forma contínua e segura. Você nunca pode dar prioridade ao carro, ou uma moto, ou uma pessoa que está ali passando. A prioridade ali é sua. Você está no equipamento, você tem que passar na sua VMA, né, que é a velocidade máxima, respeitando ali o RO, o ROF, por aí vai. Os cuidados em túneis, né, também a gente deve respeitar, teoricamente, os mesmos princípios de passagens em níveis, né, que é reduzir a velocidade, acender a iluminação do equipamento, né, porque, querendo ou não, podem haver pessoas que estão ali transitando por dentro de túneis e por aí vai. Checar a ventilação, né, evitar a permanência prolongada em caso de fumaças ou gases, né, evitar ruídos excessivos de comunicação que dificultem ouvir alertas, né, geralmente túneis, eles cortam um sinal via rádio, né, devido a falta de sinal mesmo, né, que corta o sinal dentro de túneis, manter comunicação ativa com o CCO, informando entrada e saída de túnel, justamente por isso, porque às vezes o sinal ele corta quando você passa no túnel, ou seja, antes de você entrar no túnel, informar o CCO, equipamento entrando em túnel e tal, tudo mais. Isso aí já fica o CCO ciente que você está passando no túnel, e se perder comunicação, ele já sabe que você está passando numa área que pode cortar a comunicação. Em caso de pane, né, sinalizar imediatamente e retirar a equipe da área, se possível, né? Em caso de pane, isso é muito difícil de acontecer. Áreas de risco, né, por exemplo, aí taludes, ou seja lá o que for, né, mesmo princípio, reduzir a velocidade, manter total controle do equipamento, redobrar a atenção visual, né, questão de obstáculos, pessoas próximas ou animais, isso é frequente de acontecer, né, reforçar a sinalização em áreas de maior circulação, né, o uso de buzina, sino, né, e iluminação, nunca ultrapassar limites de segurança definidos pela via, e já entra o ROF, né, o RO, que é a padronização de circulação, questão de velocidade, quando você está circulando em área de risco, você não pode passar de uma velocidade acima de 30, 40, por aí vai. Isso é estabelecido via norma. E comunicar novamente qualquer anomalia, né, tricas em trilhos, movimentação de solo, obstáculos na linha, né. Exemplos de incidente e quase acidente. Eu tô sendo um pouco rápido, eu não sei se vocês estão conseguindo pegar, né? Mas esse é o dia a dia do tanto operador como maquinista aí na ferrovia, né? No ambiente ferroviário, é fundamental diferenciar incidentes e quase acidentes,
pois ambos servem como alertas de segurança. São ocorrências indesejadas que acontecem efetivamente, podendo causar danos a pessoas, ao patrimônio ou à operação ferroviária. Ó, isso aqui é um incidente ferroviário, certo? Isso aqui é uma imagem real, onde aconteceu um tombamento, descarrilhamento de um trem carregado, né? Geralmente esse tipo de incidente ele ocorre por defeitos em via, né? Defeito de via, trilho quebrado, qualquer que seja. O que você imaginar dentro da via, acontece esse tipo de acidente. Trilho quebrado, como eu falei, ou linha desnivelada, excesso de velocidade, por aí vai. Né? Isso aqui foi um exemplo real que aconteceu em São Paulo, na Malha da Rumo, eu acho, e aconteceu de um tombamento. Agora, recentemente, também aconteceu, no intervalo de 1 ou 2 semanas, né, o descarrilhamento de trens lá na região de Araraquara, que é justamente defeito ou trilho quebrado, ou qualquer que seja a hipótese que a pessoa imaginar. Geralmente existem investigações para tentar identificar o que foi que aconteceu. Esse é um exemplo de incidente. Isso aqui já é um vídeo, né, de passagem em nível, onde um carro não obedece basicamente o, o sinal do trem, né, e tudo mais, ele vai querer ultrapassar e acaba que não dá certo, né, acaba que acontece um acidente ali, prejudicando ali até mesmo a integridade física da pessoa, podendo ocasionar até em óbito, né. É um vídeo, não vou conseguir reproduzir, mas foi um acidente de um trem da MRS que bateu no carro, não houve um acidente grave, porque o trem estava vindo muito devagar. Aí todos tiveram só ferimentos leves. Quase acidentes são situações de risco que poderiam ter causado um incidente, mas foram evitados a tempo. O trem freia bruscamente ao perceber o obstáculo na via, evitando a colisão. O operador percebe falha no freio do equipamento antes de partir, identificação de trinca no trilho durante inspeção preventiva, equipe retira objeto grande, ou tronco, ou pedra, né, antes da passagem do trem. Isso acontece com frequência, né? São coisas que o operador ali também na máquina deve verificar, né? Verificar a pressão de freio, como é que está, verificar sapata de freio, se tem desgaste, verificar rodeiro, se tem trinca em rodeiro. Tudo isso é função do operador, do maquinista. A gente tem que fazer essas inspeções no equipamento para evitar esse tipo de quase acidente ou até mesmo acidente na via. Aqui também é um vídeo, não vou conseguir reproduzi-lo, mas isso aqui foi no sul, onde eu não sei se vocês já viram, uma caçamba ultrapassa a PN, né, a passagem de via, de nível, e o trem basicamente meio que emergencia, né? Isso é um tipo de quase acidente, né? Porque não foi um acidente, foi quase. Se houvesse a colisão, seria um incidente, né? Seria um acidente, abriria investigação e tudo mais. E é esse tipo de consciência que geralmente a gente quer colocar, a gente coloca na equipe e todo dia a gente recebe isso, né? Que é cuidado com passagem de nível ou qualquer tipo de situação, né? Bom, aí basicamente essa foi a aula 2, já acabou, né? Tinha um vídeo aqui, que é o vídeo da locomotiva transpondo a PN, vem uma caçamba e acontece do trem emergenciar, né? Aí, Lucas, basicamente foram esses dois materiais, a aula vai se estender, né? Opa, bacana demais. O Samuel, obrigado pela apresentação, tá? Tenho certeza que para mim e para todos os demais foi extremamente valioso. Esperamos ter você aí novamente no futuro, né, apresentando novos conteúdos. Ademais, aos colegas agradeço, tá? Desejo aí um ótimo sábado a todos. Lembrando sempre consultar a plataforma que vão subir os exercícios, tá bom? Da aula ao vivo. Boa, Lucas. Obrigado aí. Isso foi um pouco que eu pude complementar, né, com a experiência que eu tenho. É um pouco do dia a dia também que eu vejo, né? Pedir ajuda a companheiros aí, né, para elaborar esse material. Espero aí que vocês tenham gostado aí. Qualquer coisa aí, qualquer dúvida no que eu puder ajudar,
eu posso ajudar ou não, né? Eu tenho uns amigos aí, uns colegas aí do setor aí que ajuda a gente aí, me ajudaram a montar esse material. E é isso aí. Obrigado aí por ter ajudado aí. Valeu, gente. Um abraço aí. Bom sábado a todos. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Sábado que vem.